alguns dias atrás, que não me lembro se foi semana passada ou se foi na outra semana, sinceramente, nessa pandemia aqui eu perdi completamente o senso de data, de dia. Eu não sei que dia que é hoje, não sei que dia da semana é hoje. Eu fiquei completamente perdido nesse período. Mas eu acho que foi semana passada, bem, na outra, não sei dizer. Eu pus aqui para vocês fazerem um teste que se chama Bússola Política, em inglês Political Compass, que mostra a posição ideológica de quem faz esse teste de acordo com dois eixos. Um eixo horizontal, que seria de esquerda e direita, que tem a ver com eixo econômico, e por outro lado, um segundo eixo vertical, que tem a ver com autoritarismo ou mais liberdade. E eu propus esse teste para vocês aqui, e eu tive dois resultados muito interessantes. E o primeiro deles foi que eu compartilhei esse teste tanto aqui no YouTube quanto no Twitter, e a gente derrubou o site. Foram tantas pessoas fazer o teste que a gente derrubou o site. Ele saiu do ar durante algum tempo, as pessoas tentando fazer as respostas e não conseguiam fazer, saía do ar, ou seja, foi muita gente fazer o teste. E o resultado de quem acompanha o canal, pelo menos, foi assim, a bolha, sabe? A bolha de ideologia. Muita gente mesmo no mesmo espectro ideológico que eu aqui, então eu entendi naquele momento a identificação que existe. Muita gente acompanha porque compartilha desses ideais que eu propago aqui, né? Talvez inconscientemente muitas vezes, mas compartilha de uma mesma visão de mundo. Para mim foi uma evidência, mesmo que não seja 100% precisa, mas foi uma evidência de como a gente está alinhado aqui em termos de pensamento. A segunda constatação foi uma mensagem que um espectador me mandou aqui, que eu quero ler para vocês, dizendo o seguinte. Eu não vou identificar quem mandou porque eu não sei se ele quer ser identificado, mas ele diz o seguinte: sempre assisto os seus vídeos e procuro refletir nos pontos que você levanta. Hoje não foi diferente quando você apresentou o compasso político, ou a bússola política. Eu fiz o teste, o resultado foi algo perto do quadrante do socialismo liberal, mas testei o que você comentou sobre as pessoas estarem focadas em sobreviver e viver e não refletem muito sobre ideologia. Eu li as perguntas para minha mãe, que votou no Bolsonaro e critica a esquerda, e ela foi me indicando o quanto concorda e discorda de cada afirmação. No final, surpreendentemente, ela é mais esquerda que eu, caindo no quadrante do marxismo clássico. Quando eu falei o resultado para ela, a primeira reação foi algo como: nossa, impossível, deve ter dado algo errado. Depois eu falei que a esquerda não era PT, que cada posição no mapa político representa um conjunto de valores, premissas, pensamentos, e que os dela eram condizentes com o pacote do marxismo clássico. Depois de alguns momentos de silêncio, ela me respondeu: por que eu votei no Bolsonaro então? Eu falei: eu não sei, mãe, mas ele está bem longe da visão que a senhora tem de como deveria ser a sociedade. Depois ela falou que era para eu não contar para minhas tias. Muito bom isso, gente. É muito bom porque, de fato, isso tem tudo a ver com o que eu falei no próprio vídeo, na verdade. De como as pessoas, quase todos nós, na verdade, não temos pacotes ideológicos fechados. A gente não vive em função de uma doutrina ideológica, de um dogma ideológico, de um pensamento específico de algum autor. A maioria de nós está tentando buscar o nosso espaço no mundo. A gente quer sobreviver, a gente quer conquistar as nossas coisas, sejam conquistas materiais, sejam conquistas educacionais, culturais. Ou seja, a gente não está o tempo todo erguendo uma bandeira partidária ou ideológica. Então, com base nesse e-mail, né, que é algo anedótico aqui, é um caso em particular, né, que está me mostrando aqui, mas com base nesse exemplo aqui, a gente pode extrair algumas lições, sim, que muita gente tem uma visão progressista da realidade, ou libertária, ou uma visão que seria de esquerda, nessa noção de esquerda e direita, e que não sabe que pensa assim. E que não tem ideia de que esses pensamentos que ela tem cotidianamente, diariamente, são de esquerda, ou são libertárias. Muita gente se acha conservadora, ou se acha liberal, e no fundo o que ela defende são pautas de esquerda. Muita gente me escreveu após esse teste aqui, dizendo que achava que era liberal e caiu no quadrante verde, que é o quadrante mais libertário. Pessoas que achavam que eram conservadoras caíram nesse quadrante. Então o que eu vou propor para vocês hoje aqui é trollar um bolsominion. É pegar um parente seu, pegar uma pessoa que se conheça, que seja bolsominion, e fazer esse teste com essa pessoa. De preferência junto com ela, para que você possa saber o resultado, né? Para que ela não possa mentir depois do resultado dela. Mas você fazer esse teste com ela e ver a resposta, ver se ela realmente está de acordo com aquilo que ela pensa, ou que ela acha que ela pensa. Porque, como eu disse,
A gente não é puro ideologicamente, a gente é conflitante, a gente é atravessado por diferentes pensamentos, diferentes ideologias, diferentes autores que a gente leu e que vão somando nesse grande cenário nosso ideológico. Não existe pureza ideológica, mesmo quem pensa que é puro. Eu achei o máximo a experiência que essa pessoa fez aqui com a mãe dele, de mostrar para ela que, na verdade, aquilo que ela defende não é aquilo que ela acha que ela defende. E eu penso que tem muita gente no Brasil que seja assim, muita gente, que acha que defende valores conservadores cristãos, que na prática mesmo, quando você olha, por exemplo, em questão de costumes, são muito mais libertários do que de fato conservadores. Então vale fazer um teste, vale você experimentar aí com alguém que você conheça e ver o resultado. Vai ser engraçado. Depois vocês me escrevam aqui, põe no comentário o que aconteceu. Qual foi o resultado disso? E eu adoro esses testes, gente. Como eu disse, embora não sejam totalmente precisos aqui, você não pode usar isso aqui como se fosse um mapa exato, né? A minha posição ideológica é essa, que caiu em anarcocomunismo, eu sou um anarcomunista. Não é assim que funciona, na verdade, né? Como eu mesmo falei quando eu propus esse teste aqui, embora eu tenha caído em anarcomunismo, eu não sou anarcomunista. Não acho que isso seja factível, não acho que isso seja possível. Os ideais podem ser muito bonitos, mas na prática isso não é realizável. Você tem um caso isolado, outro, você tem lá um exemplo. Lá você tem, aqui na Espanha, por exemplo, que tiveram os anarquistas nos anos 30, ou, por exemplo, alguns movimentos curdos. Ou seja, você tem alguns casos isolados, mas na prática não é possível fazer isso em escala global, muito menos na época industrial. Mas isso reflete um pouco aquilo que você traz dentro de si, né? As ideias que te motivam. Tem gente que odeia esse tipo de teste justamente porque acham que estão fechados no pacote ideológico, né? Acham que existe uma pureza que não existe. Mas eu adoro esse tipo de teste. Na época do Facebook, né, que tinha aquele monte de quizzes, um monte de testes lá, que foram usados pela Cambridge Analytica para depois mapear a mente das pessoas e direcionar propaganda para manipular eleições, como fizeram com o Trump. Eu fazia todos esses testes, e eu acho que a maior prova de que eles funcionam, pelo menos nesse caso da Cambridge Analytica, foi que eles conseguiram de fato manipular as eleições, conseguiram de fato manipular o Brexit e a eleição do Trump. Se vocês não assistiram ainda, assistam um documentário que se chama Privacidade Hackeada, que eles mostram como foi feito isso. Mas esse teste em particular aqui da bússola política não tem nada a ver com isso, na verdade, porque não tem seus dados pessoais, não tem vinculado nenhuma conta do rede social, ou seja, pode ficar tranquilo que você não vai ter seus dados roubados. Eu quero propor um outro teste que me falaram recentemente também, já que a gente está falando sobre isso aqui, que é o teste chamado Briggs-Myers, que é um teste de personalidade. Falaram para que eu fizesse esse teste, eu fiz tempos atrás, que é um teste inspirado no Jung, que é um psicólogo analítico, e que tenta mapear qual é a sua relação consigo próprio, né, com seus pensamentos, com a sua personalidade, com suas emoções e com os outros também, com o mundo, né, como você se relaciona com as pessoas também. Lida com os problemas, lida com a questão lógica ou emocional. Quando eu fiz tempos atrás, tinha dado para mim aqui o perfil que é INTJA, que tem um nomezinho aqui de arquiteto. E agora eu fiz de novo, hoje de manhã eu fiz de novo, e caí em outro tipo de personalidade que é o lógico, que é o INTPA. Mas é interessante você perceber aqui porque eles mapeiam, né, diferentes características suas. Então, por exemplo, se você é introvertido ou extrovertido, se você é intuitivo ou observador, se você é pensante ou mais sentimento, se você é mais julgador ou explorador, se você é assertivo e cauteloso. Eu gosto bastante do Jung, né, o autor que inspirou esse tipo de teste posteriormente. Um autor que tem ótimos insights sobre a realidade. Tem um livro em particular dele que é a autobiografia dele, que você vê o percurso dele na psicologia. É um autor muito interessante. Tem um outro livro dele no qual ele fala sobre quais são os perfis psicológicos. Não tem esse teste é posterior. Também vou propor que vocês façam esse teste aqui, se quiserem, se interessarem por isso, para vocês descobrirem qual é o perfil que vocês possuem de acordo com esse mapeamento de personalidade a partir da teoria do Jung. E depois, se quiser me deixar aqui qual foi o resultado de vocês aqui, qual o perfil que deu para vocês também, seria interessante a gente saber. Esse perfil que deu hoje aqui, o lógico para mim, é o perfil da filosofia, na verdade, né? E para mim, pelo menos, quando eu li o perfil, né, quando eu li a descrição desses perfis aqui, parece que está me descrevendo, parece que me enxergou aqui e está me descrevendo, né? Então, nesse sentido, pelo menos para mim, funcionou. Mas eu quero saber de vocês aqui. Primeiro eu quero saber sobre o teste da trollagem aí, se vocês fizeram com alguém aí, com algum parente, com algum amigo, me mandem o resultado aqui que deu, porque vai ser interessante a gente saber esse tipo de coisa. Como eu disse, as pessoas esperam estar fechadas em pacotes, né, em gavetas. Vai pôr você na gaveta da direita, da esquerda, na gaveta do conservadorismo, do liberalismo, do progressismo. As pessoas querem se pôr nessas caixas, né? Parece que tem um prazer. Eu vejo que talvez seja uma necessidade mesmo de se encontrar no mundo. Eu faço parte disso, eu faço parte desse movimento, eu sou assim, como se a gente pudesse se fechar nesse tipo de
sabe, de espaços delimitados. Os próprios testes têm esse propósito, na verdade, né, de te fechar nesses espaços, mas eu quero mais pensar em como eles nos tiram desses espaços também. Como você pensa que é uma coisa, na verdade você está mais alinhado com outro tipo de pensamento. E me mande aqui o resultado também do seu teste de personalidade. Os dois testes têm em português, então você pode ir lá fazer em português, não tem problema nenhum. Faça o teste, me mande os resultados para a gente saber aqui, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. E eu vou pedir para que vocês também se inscrevam no canal, a gente está quase chegando a 500 mil de inscritos aqui no canal. E também confiram meu livro, O Rei dos Judeus, que está de graça na Amazon até sexta-feira, dia 29 de maio. Confiram, é um livro histórico sobre Jesus. Leiam e depois me deixem os comentários. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!